Só para eu saber, ok. Patrícia, Stefan, Sérgio, Matheus, legal. Acho que todo mundo me ouve bem. Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Eric, eu sou um dos responsáveis para a área de marketing aqui da Axion Distribuidora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre soluções de CTV para condomínios, né, exaltando principalmente as principais dificuldades dos condomínios, né, e dizendo como resolver essas dificuldades, ou seja, como construir um projeto para condomínios de uma forma mais efetiva. Tá? Quem vai falar é o Henrique, que é o diretor comercial da ProImage. Tá? Antes de iniciar, normalmente eu passo algumas instruções. Nós costumamos encaminhar tanto o vídeo quanto a apresentação desses webinars para as pessoas que assistiram especificamente. Então, para todos vocês que fizeram download da ferramenta do GoToMeeting, eu vou pedir para que vocês cliquem lá no topo esquerdo superior, onde está escrito GoToMeeting. A primeira opção é edite seu nome e e-mail. Digitem corretamente o nome e o e-mail de vocês, que é a partir de um relatório que eu exporto dessa ferramenta que eu consigo encaminhar todo o conteúdo, né, tanto o vídeo quanto a apresentação em PDF. Então preencham corretamente essa parte. Com relação a perguntas, eu vou pedir para que todos vocês mantenham as perguntas no chat, para que ao final o Henrique possa respondê-las. Tá? E é importante sobre o microfone, mantenham os microfones em mudo, para não atrapalhar o transcorrer da apresentação, tá ok? Então mantenham todos em mudo. O microfone ele está em mudo quando ele está em laranja, tá? Em verde ele tá aberto. Então mantenham todos os microfones na cor laranja aí, tá ok? Acho que é isso da minha parte, Henrique. Fique à vontade, pode seguir em frente. Ok, então, obrigado aí, Eric. Bom dia a todos. Vamos começar aqui falando um pouquinho só da agenda. Então, a gente vai abordar o assunto que é CFTV. Imagino que muita gente já conhece. Engraçado que a minha agenda não ficou. Bom, tinha agenda, o slide da agenda não ficou como deveria, mas enfim, a gente vai abordar o que é CFTV e depois vamos diferenciar um pouquinho o CFTV IP de analógico. Vamos falar um pouquinho aí dos problemas aí que os condomínios enfrentam, como que o CFTV pode ajudar nisso daí. E também vamos mostrar um pouquinho o que a ProImage tem dentro do portfólio hoje para poder auxiliar nessa parte aí de condomínios. Então, primeira coisa, o que é a CFTV? Acredito aí que praticamente todo mundo sabe, né? CFTV é a abreviação de circuito fechado de televisão. É o conceito de você colocar câmeras num ambiente interno ou num ambiente externo para poder fazer realmente o monitoramento, ver o que acontece, colher informações, inibir, coibir, enfim. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que muda do CFTV IP para o CFTV analógico, né? O próprio nome também já diz, é justamente trabalhar com o protocolo IP, né? Acho que aqui que ficou, a agenda ficou invertida. Era isso aqui, era o slide da agenda, o outro já estava. Esse aqui que era o slide que deveria, eu até corrigir aqui para ficar tudo certinho. Vocês desculpam fazer isso ao vivo, mas aí fica tudo certinho aqui. Pronto. Aí fica tudo certinho. Então vamos para o próximo slide. Então, quais são as vantagens de utilizar o CFTV em um ambiente, o CFTV IP, né? Comparado com o CFTV analógico. Primeira vantagem, né, do CFTV IP, que é aquele que hoje vai ser transportado as imagens, os streamings, o armazenamento, é tudo feito em cima do protocolo IP, que é o principal protocolo, aí, o TCP/IP é o principal protocolo utilizado hoje em todas as aplicações, em todos os campos, né? Hoje você tem voz sobre IP, você tem já o CFTV IP, você tem serviços de streaming como Netflix em cima de IP, quer dizer, tudo se conecta hoje por IP, a parte de automação predial, automação industrial, alarmes, incêndio, tudo vai por CFTV IP. A primeira, então, vantagem é a questão da resolução. Qualquer câmera que a gente pegue, por pior que ela seja, uma câmera IP ela é melhor a resolução dela do que uma câmera analógica. Ah, mas hoje eu vi lá que tem uma câmera analógica com 8K de resolução.
Você pega a pior câmerazinha IP de 1 megapixel, você coloca do lado ali, pela questão como o sensor hoje, como a câmera é construída, o tamanho dos sensores, você vai ver que a câmera IP ela tem uma resolução melhor que qualquer câmera analógica. Tecnologia amplamente difundida, que é isso que eu estava mencionando, né? Todos os campos, hoje, tudo converge para IP. Mão de obra, IP é mais barato que mão de obra hoje de outras tecnologias. Ah, mas eu vou fazer lá o vídeo analógico, e aí eu tenho o tiozinho lá que passa o cabo, que passa o caminho coaxial, que liga lá no DVR. Quanta gente hoje conhece IP mais até do que o analógico, né? Então, a tecnologia é amplamente difundida. Conectada globalmente. Então, eu coloco uma câmera, outra vantagem do IP, eu coloco uma câmera na minha casa, qualquer lugar do mundo que eu tiver com acesso à internet, eu posso acessar essa câmera. Posso trabalhar no conceito de nuvem, né? Está tudo conectado, não importa aonde eu vou armazenar, aonde eu vou ter o storage, vai ser num data center no Brasil, vai ser num data center do outro lado do mundo, não importa, o IP me permite essa flexibilidade. Você sai em qualquer lugar, eu acabei de falar. Menor infraestrutura, porque se eu tenho uma resolução maior, eu utilizo menos câmeras, e aí menos câmeras são menos cabos UTPs, são menos portas ali no meu switch, então economizo nessa parte também. Maior opção de analíticos. O vídeo analógico tem até algumas opções de analítico, mas hoje os softwares, hoje, como todos os fabricantes convergiram para IP, você tem muito mais opções de analítico. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre analítico. Analítico é o poder, de forma automatizada, poder tratar a imagem. Então, eu quero fazer uma cerca virtual, aonde determinado horário ali nessa imagem, eu tenho um pedaço ali da imagem, a imagem é do galpão que eu tenho, e ali o pedaço que eu fiz a cerca virtual em volta do almoxarifado, eu não quero que ninguém entre ali das, 10 da noite às 6 da manhã. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Opção de áudio, né? Isso também já tinha na parte analógica, aqui é um pouquinho mais elaborado. E a questão aí também das entradas e saídas, que também já tinha, mas aqui eu consigo, a maior parte hoje das câmeras, né, tem muita opção de ter câmeras hoje com áudio e com entrada e saída, que também me permite aí um grau de automatização. O cara entrou naquele horário ali, onde eu fiz a cerca virtual, onde ele não podia, e aí eu vou acionar pela câmera uma sirene. Aí vamos falar um pouquinho dos calos que o pessoal de condomínio hoje enfrenta. Tá? Primeiro, tipo de condomínio. Quando a gente fala de condomínio, pode ser um condomínio residencial, que pode ser horizontal ou pode ser vertical, né? Pode ser, então, um prédio de apartamentos, ou pode ser um condomínio de casas, ou pode ser também um condomínio comercial, então, um prédio de escritórios, várias torres ou uma torre, ou também um condomínio industrial, então, eu tenho galpões. Esse pessoal, né, pensando mais no residencial, costuma ter problema com barulho, vandalismo, né? O cara vai lá, risca o carro, ou o vizinho arranhou ali, foi dar uma ré ali, sem querer arranhou. Quem nunca se deparou com isso? Você vai na garagem lá, tem um amassadinho novo ali, tem um risco novo no carro, ou mesmo uma área pública ali do condomínio, a criançada aprontou alguma. Roubos, furtos e assaltos, né? Isso é uma realidade não só de condomínio, na verdade, todas as áreas hoje, infelizmente, no Brasil sofrem com isso. Problemas com animais de estimação, né? O animal de estimação está solto ali, tem um animal de estimação solto, ou perdi meu animal de estimação, ou um bichinho comeu uma planta, brigas, né? Então, também aí é outro ponto. Rolou uma briga ali dentro do condomínio, acidente com o veículo, né? Não só o arranhar, mas de repente 2 veículos colidiram.
E o CFTV vem ajudar o condomínio em praticamente todos esses pontos que a gente passou, né? Porque você tem monitoramento 24 horas por dia, aí o tempo de gravação você vai definir, né? Aí eu quero gravar um mês. Geralmente condomínio o pessoal faz um mês, né? Tem alguns outros setores que exigem 3 meses, 6 meses de gravação. Quanto maior a gravação, maior espaço em disco a gente vai utilizar. Coibição, né? Então aquele sorria, você está sendo filmado, ajuda ali o cara a pensar duas vezes. Teoricamente, né? Vocês vão até dar risada, mas tem muitas situações onde o cara acha que a imagem não é gravada, né? Então ele vê ali que o cara que tem um monitor lá na portaria foi no banheiro, ele acha que essa é a hora que ele tem que aprontar alguma, porque a imagem não está sendo gravada, o cara não está vendo. Identificação, reconhecimento, né? De quem ocasionou, ou das pessoas ou dos objetos envolvidos ali em um incidente pós-evento, para você poder tomar uma atitude, né? Olha, eu reconheci que o cara que fez aqui, que invadiu o outro apartamento ali, é o fulano de tal, então posso chamar a polícia, usar essas imagens. Eu posso fazer isso em tempo real, quer dizer, estou vendo ao vivo ali, ou eu posso fazer isso buscando imagem gravada. Ah, foi no dia tal, entre tal e tal horário, que eu suspeito de que alguém bateu no meu carro. Pô, eu vou pegar a imagem, o cara tá dando ré aqui, ele acertou o meu carro. Questão do som, né, de eu poder escutar o que acontece no ambiente. O cara realmente está fazendo muito barulho ali. Ou mesmo o som também tem outras maneiras, né? Eu posso, tenho hoje câmeras com áudio bidirecional, que eu posso até do ponto ali do meu centro de comando ali, eu posso falar com o cara lá que está em campo ali onde tem a câmera. Redução do custo mensal, né? Na verdade, aqui é uma questão de automação. Primeiro ponto, antigamente, quando a gente fazia monitoramento, você tinha lá no centro de comando, no centro de monitoramento, você tinha um funcionário que ficava lá, teoricamente, prestando atenção no que acontecia nas câmeras, ali na frente aí de grandes monitores. E os estudos, isso é científico, todos os estudos hoje mostram, comprovam que um ser humano, quando ele faz uma tarefa monótona e repetitiva por mais de 20 minutos, ele perde a concentração, quer dizer, ele deixa passar e aí você começa a ter falhas. O CFTV ajuda, primeiro, a não ter esse custo, segundo, né, com a questão ali de analíticos, você minimiza em quase 100% essas falhas. Você pode monitorar várias áreas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, me dá a visão de que se eu tivesse, sei lá, num condomínio, 2 guardas, eles vão fazer uma ronda e determinado ladrão ali espera, o guarda sai de perto para fazer ali um incidente, enquanto que o CFTV te permite monitorar tudo de uma forma ao mesmo tempo, né? Uma análise que a gente acabou de falar. Integração com outros sistemas. O bacana hoje é que o CFTV ele costuma se integrar com sistema de controle de acesso, detecção de incêndio, gerenciamento de prédio. Então, você acaba tendo ali uma interface comum, integrada em todos os sistemas. A gente sempre destaca dentro do condomínio 2 pontos, tá? Primeiro é a questão da parte jurídica. Você tem 2 pontos ali no condomínio dentro do âmbito jurídico. Primeiro é o Código Civil. Então, você tem que colocar uma placa lá informando que você vai filmar. Você tem determinados pontos ali que você tem que colocar, por exemplo, um mosaico para preservar a privacidade. Na piscina ali, você tem que, de repente, ou, sei lá, tem uma janela que dá para o banheiro de um apartamento ou de uma casa. Você tem que colocar lá um mosaico. Você tem que tomar cuidado para essas imagens, quando forem exportadas, para isso não vazar, né? E questão também de ter marca d'água aí, que é uma exigência da lei para se utilizar como prova. E o outro ponto que você tem que sempre se preocupar é falta de energia, né? O CFTV é maravilhoso, automatiza tudo. Agora, se acabar a energia,
você vai perder. Então, uma solução para isso é colocar aí no breaks, no breaks com bancos de bateria ali para você evitar, se for um ambiente crítico, que você não fique sem imagem. E aí também a questão da qualidade dos produtos, né? Porque infelizmente o mercado brasileiro é bombardeado por produtos de todos os tipos, e se você fizer um projeto com um produto muito simples, depois você vai ter retrabalho. Essa câmera aqui toda hora queima, eu preciso ir lá trocar. Então, atenção também a ter produtos aí com uma qualidade boa, que vão te oferecer aí um bom nível de confiabilidade. Os principais componentes hoje do CFTV IP, então, obviamente, tem as câmeras, tem o VMS, né, que é o Video Monitoring System, que é o software pelo qual você faz não só o monitoramento, como você faz busca de imagem, você faz provisionamento de câmera, que é fazer a configuração das câmeras. Você tem a parte do armazenamento, que, igual a gente estava falando, pode ser tanto na nuvem, quanto pode ser local, né? Inclusive, quando era analógico, chamava DVR, Digital Video Record. Quando virou IP, trocaram o D de digital para N de network, né? Então, Network Video Record. Isso pode estar em qualquer lugar, desde que eu tenha conectividade com as câmeras. E a questão aí de acessórios, que é mesa de comando, é injetor, é lente, né? Então, algumas coisinhas a mais ali. Isso aqui é uma coisa que pouca gente conhece, que é uma norma lá fora, da ANSI com a Bixi, que ela diferencia, quando eu vou fazer um projeto de CFTV, eu preciso definir se eu quero só monitorar um ambiente ou se eu quero monitorar e reconhecer, né? O que é reconhecer? Reconhecer uma foto, reconhecer uma face de uma pessoa, reconhecer um determinado objeto, reconhecer uma placa, né? E o que essa norma que foi apelidada aí de pixel por metro diz? Ela diz que, primeiro, o que é o pixel por metro? Pixel por metro é a resolução da câmera na horizontal pela largura da cena que eu vou monitorar. E aí, o que essa norma diz? Que se essa relação de pixel por metro for de pelo menos 131 pixels por metro, que é esse aqui, é o terceiro da direita para a esquerda, se tiver pelo menos 131 pixels por metro, eu não só tenho monitoramento, como eu tenho reconhecimento de uma placa, de um objeto, de uma pessoa, de uma face. Se eu tiver menos que isso, não necessariamente eu vou ter monitoramento, mas não necessariamente eu vou ter reconhecimento. Eu vou ver que tem gente andando no ambiente, mas, óbvio, se o cara passa pertinho da câmera, pode ser que eu consiga ver ele, mas se ele passar a alguma distância maior, eu já não consigo reconhecer ele. E o interessante dessa norma é que ela tem uma forma matemática. Então, assim, você fala assim, a câmera que eu vou monitorar aqui minha sala de reunião, eu quero ver tudo que tiver, a câmera vai estar a 3 metros de altura e eu quero poder reconhecer o que está a 5 metros de distância da câmera. Aí você coloca isso, aí a formulazinha vai falar assim, você deu 2.2 megapixels. Aí você vai falar, bom, eu não tenho uma câmera de 2.2 megapixels, eu tenho uma de 2.4. Você vai colocar a próxima câmera seguinte, que em termos de resolução, né? O seguinte é o número mais próximo ali, é o número que você conseguiu na formulazinha. E com isso você faz o seu projeto de uma forma científica, né? Então acaba aquela coisa, aqui eu acho que é uma câmera de 1 mega, aqui eu acho que é uma câmera de 2 mega, né? Então essa fórmula resolve essa questão. Aí aqui é só mostrando, né? Então aquilo que a gente mencionou no comecinho, que uma câmera analógica tem uma resolução menor do que uma câmera IP, ou o contrário, uma câmera IP tem uma resolução maior que uma câmera analógica. Então aqui é comparando uma câmera Full HD. Full HD é a câmera de pelo menos 1080 pontos, é uma câmera de 2 megapixels, comparando com uma câmera VGA, que é aquela lá de 640 por 480, que seria uma câmera com resolução analógica. Grosseiramente, uma câmera de 2 mega substitui 6 câmeras VGA. Tá? E aí com a questão ainda de você ter pixel por metro suficiente para dar zoom e ter reconhecimento facial, reconhecimento de uma placa.
Aqui é a mesma comparação com uma VGA, com uma câmera de 4 megapixels, né? Então, olha quantas câmeras analógicas eu teria que ter para poder pegar o mesmo tamanho aqui, sendo que aqui nessa cena aqui da direita, nesse quadradão, eu ainda trabalhando lá com um pixel por metro suficiente para dar zoom, eu teria o reconhecimento. Outro ponto também, quanto maior a resolução, maior o tamanho da cena e com mais detalhes eu vejo essa cena, né? Então, esse slide aqui mostra bem isso. Aqui eu mostrando, tem um outro tipo de medida, que é o CIF, que ele é metade da resolução aí do VGA, praticamente. Então, é mostrando CIF, 2 CIFs, a câmera que eu tenho HD, que é de 1 mega, que já é 720 pontos, e aí a Full HD ali, que já seria 2 mega, e indo ali para, que já seria aqui de 1080 pontos. Falando um pouquinho de ProImage, tá? Quem que é a ProImage? Antes até de entrar no detalhe, quem é a ProImage? Posicionamento de mercado. Como é que é o mercado hoje? O mercado hoje tem fabricantes aí top. Então, você tem Pelco, você tem Axis, você tem Mobotics, Avision, você tem vários fabricantes de nome. E você tem aqui vários fabricantes simples, né? Low-end. E a nossa proposta qual é? A nossa proposta é ter uma tecnologia muito próxima desses caras aqui de cima, só que sem custar 2 vezes o preço desses caras aqui de baixo. A gente custa de 20% a 30% em média a mais do que esse pessoal aqui de baixo. E isso é fácil de você identificar. Eu tenho uns slides mostrando isso mais para frente, mas você vai ver dos caras aqui de cima para os caras aqui de baixo, tem diferença marca que o cara usa de sensor, tem diferença tamanho do sensor, tamanho da lente, material da lente, infravermelho, potência, quer dizer, tem uma série de diferenciais que quando você comparar esses caras aqui de cima com o ProImage, você vai ver, e quando você comparar com os caras aqui de baixo, você vai ver que ProImage, esse pessoal aqui de cima, é superior. A empresa está no mercado desde 2011, 100% focada em IP. Eu até brinco hoje que até o sabão em pó e o detergente hoje são IPs, inclusive porque é um dos clientes da ProImage. Focado em projeto, né? Por que focado em projeto? Porque muitos desses fabricantes aqui, eles têm solução que são SOHO, são Small Office, Home Office. Mas, ou porque às vezes o orçamento do cliente é muito apertado, ou porque desconhecimento, o pessoal acaba tentando colocar aqui no projeto. Toda a linha é ONVIF, né, que é o padrão aí de mercado, o padrão de interoperabilidade entre fabricantes. Então, para quem nunca ouviu falar do ONVIF, antigamente no analógico não existia. E quando começou o IP, todo mundo usa o codec H264 para fazer compressão. Mas todo mundo usava isso de uma forma proprietária, não era de uma forma aberta. Hoje não. Hoje o ONVIF me garante, como o Ethernet garante em rede que o switch da marca A fala com o da marca B, o ONVIF me garante isso na parte de CFTV. Já já a gente fala mais um pouquinho desses diferenciais aí que eu estava mencionando. VMS integrado em todas as câmeras, áreas de pré e pós-vendas separadas e dedicadas. P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, não só novos produtos, como você pode às vezes contar com a ProImage e falar, eu tenho uma necessidade específica aqui para o meu cliente. Pô, se essa bullet aqui de 2.4 mega varifocal, se eu tivesse ela com caixa de aço escovado, eu poderia vender no meu cliente que é da área alimentícia. Venderia 100 câmeras dessas. Você pode trazer esse tipo de demanda para a gente da ProImage e aí o pessoal da nossa diretoria técnica vai cuidar disso daí. Toda a parte de material de apoio, treinamento, tudo hoje sem custo. Política de canais, né? Vocês vão ver aqui no final da apresentação, vocês vão ver, pô, legal, a ProImage tem um bom pacote técnico e tem um bom pacote comercial também. Quer dizer, a gente tem diferencial técnico, diferencial comercial e disponibilidade. Então, hoje você registra uma oportunidade junto à ProImage, você entra no site, tem lá um campo chamado SysRes, você registra a oportunidade e aí você tem a proteção que dentro do mundo ProImage, onde você está cavando o seu buraco, ninguém vai lá cavar no seu buraco. Você fica tranquilo com isso. Estoque regulador local próprio, né? Fora o estoque que os distribuidores mantêm hoje, a ProImage mantém estoque local, o estoque regulador dela fica em Belo Horizonte. Então, 80% do catálogo
tem lá. RMA delicado, então se o pessoal de pós-venda identificar que não consegue resolver alguma coisa remotamente, envia-se a câmera para a ProImage por correio e você faz o acompanhamento pelo site. Hoje a gente está com 1 ano de garantia, estamos estudando talvez subir isso para 2 anos de garantia, mas você pode aumentar, você pode comprar a câmera com 5 anos de garantia, você pode comprar ela com garantia estendida. Isso tanto ajuda, né, a você dormir mais tranquilo, quanto ajuda também, às vezes você quer fechar contra a especificação de um produto mais simples, de um projeto, isso também auxilia. O site tem todos os datasheets, os manuais, é bem completo, tem uma calculadora de projeto para você checar banda, dimensionar servidor. E ao contrário de outras marcas que tentam estar presente em todos os sites de e-commerce, na Santa Ifigênia, em todos o máximo possível aí de canais, a gente trabalha de uma forma mais seleta para poder dar um nível de atendimento melhor, para ter um nível de parceria maior. E eu gosto muito dessa frase, né? A gente oferece uma noite tranquila de sono. Quer dizer, um produto que dá pouco problema, se der problema, você tem quem te auxiliar depois no passado. Isso aqui a gente já viu agora há pouco, né? Então, vou pular. Portfólio completo, envolvendo câmeras aí, desde PTZ, câmeras panorâmicas, a câmera profissional, né? Que é a câmera box, que muitos fabricantes já tiraram de linha, a gente continua utilizando. Eu tenho uma situação onde eu preciso, a gente teve isso recentemente, preciso ler o número de série do lacre de um container. Então, você coloca lacre de um container é um cadeado. O caminhão tem a marcação no chão onde ele tem que parar, você coloca a câmera box, e desde que o lacre esteja para o lado de fora com o número de série, você coloca uma box com uma lente ali, mais poderosa, e uma lente maior, você consegue fazer a leitura disso. A Bullet, né, que é a câmera que substituiu a box, ela já vem dentro da caixa. A Dome, que é bem comum também. E a Bullet PZ, que ela não faz o tilt, né, ela seria uma Speed Dome se ela fizesse o tilt, que é mexer na vertical. Ela mexe na horizontal e ela tem zoom motorizado 10 vezes e custa a metade do preço de uma Speed Zoom. E qual que é a vantagem dela? Se você vai colocar numa parede, você já perdeu 180 graus, né? Então, a Bullet PZ acaba tendo essa vantagem. Falando também em termos de pacote, a ProImage estava diferenciando os fabricantes high-end dos fabricantes mais simples. A ProImage, assim como os fabricantes high-end, já vem com o pacote completo. Então, não é que eu tenho uma câmera com e sem WDR, que é aquela funcionalidade que a câmera tira duas fotos com exposições diferentes, para quando eu tenho um fundo claro, poder compensar a imagem, ou o contrário, né, um fundo escuro com alguma coisa clara. Mesma coisa para o backlight, que é como se eu acendesse uma luz aqui no fundo, ou diminuição de ruído com DNR, defog, né, que é uma função ali para melhorar a imagem quando eu tenho neblina. As câmeras aí praticamente todas são day night, então com uma quantidade pequenininha ali de lux, ela chaveia para o modo noturno, que é branco e preto. Trabalhar o brilho com controle automático de ganho, e a parte de área de interesse, né, o Region of Interest, que é o ROI, que é o gravar com uma qualidade melhor ali o pedaço da imagem que me interessa e o outro pedaço com uma imagem com uma qualidade melhor, né? Fora isso, a gente tem sempre adicionado novas funções. A nossa engenharia mencionou agora recentemente que tem ideia de agora, aí, nos próximos meses, colocar em todo o portfólio função corredor, que é uma função que muda o aspect ratio da imagem para você poder aproveitar melhor ali a imagem no corredor, né? E isso às vezes é muito utilizado, às vezes nem é utilizado, mas é uma função que está mais ali para você e também serve às vezes para especificar um projeto, para fechar esse projeto. Olhando o portfólio, a gente dividiu ali em cores. Então, a linha mais simplesinha, que vai desde uma bullet de 1 megapixel, com domes ali, inclusive varifocais, até bullets de 2.4 já varifocal, ou câmera também com analítico. Então, câmera, já falo um pouquinho dessa câmera, que é uma câmera com analítico embarcado de 2 mega. Então, a linha mais simplesinha envolve isso tudo, até a linha mais sofisticada, que é uma linha que já tem APZ, já tem domes aí de 3 e de 4 megapixels, tem panorâmica de 6 megapixels. Pô, mas por que vocês fazem panorâmica com 6 se tem vários fabricantes que fazem panorâmica com
2 ou com 3 megapixels. Porque se eu volto naquela questão lá do conceito do pixel por metro que a gente estava falando, e eu fizer uma câmera de 2 megapixels, ou uma panorâmica de 2 megapixels, eu vou estar jogando para cada quadrante meio megapixel, é muito pouco. Eu não tenho pixel por metro suficiente para ter reconhecimento, né? Se a minha proposta aqui é uma câmera substituir 4, fica difícil. Nessa família também a gente tem a box e tem bullets ali de 3 e 4 megapixels. Depois tem uma linha de PTZ que começa com uma mini PTZ bastante utilizada em condomínios, né? Porque a PTZ, quando se criou o conceito de pixel por metro, a PTZ passou a ser uma câmera de apoio, porque a PTZ só grava aquilo que você está dando zoom. Todo o resto da cena, né? Eu tenho uma cena gigante ali, aí eu dei zoom específico numa pessoa, se acontecer a 5 metros de distância dessa pessoa um homicídio, eu não estou gravando nada. Então, assim, a PTZ passou a ser uma câmera de apoio, você grava com câmeras fixas e a PTZ te dá aquele detalhe quando você precisa. Essa mini PTZ é bastante utilizada em condomínios, porque ela é pequenininha, ela é do tamanho aí de uma mini dome, ela tem zoom de 3 vezes e ela faz auto-tracking, quer dizer, ela pode seguir uma pessoa para um determinado ambiente. E ela pode também, vocês podem ver que essas linhas mais sofisticadas, todas elas têm gravação em SD card, né? Então você pode, inclusive, gravar localmente, se tiver algum problema de comunicação, morreu a rede ali. Eu falei da falta de energia, mas eu não falei que se a rede cair, né? Se você tem uma câmera com SD card, você grava localmente e a hora que voltar a rede, a câmera manda as imagens para o NVR. E essa linha vai crescendo até chegar uma linha de uma PTZ de 44 vezes de zoom. A gente tem produtos também aí para áreas classificadas, produtos para áreas onde você tem explosão. Uma família também de NVR de 4 até 64 canais, tá? Inclusive, muita gente questiona, mas um NVR aqui eu vou ter a mesma performance que eu teria com um servidor, né? Porque a diferença de preço, aqui você fala de R$5.000, no servidor você fala em R$25.000. A diferença de preço ela é muito grande, né? E aí a gente olhando no detalhe, o nosso NVR de 64 canais, estamos falando de um cara que tem 64 canais de 4K, já trabalhando aí dentro do codec H265, que dá 40% a mais de compressão que o tradicional H264, com opção de gravar em SD, com opção de até 48 tera de armazenamento, que é bastante coisa, tá? Com opção também de áudio bidirecional, entradas para entrada e saída de alarme, um cara aí que você pode ter 2 monitores ligados, você tem 2 portas HDMI, então é um cara bem parrudo, realmente você pode substituir o servidor por um cara desse. E aí tem uma câmera, isso aqui é uma câmera que a gente fazia um OIM, só que agora ficou bem comum no mercado, a gente está trocando, mas que é aquela câmera panorâmica que é uma lâmpada, né? E aí a parte dos acessórios, onde você tem injetor, splitter, testador, mesa de comando. O VMS hoje, a ProImage, por ser uma das investidoras da Savent, ela trabalha com o VMS da Savent. Você tem uma licença base e em cima dela você tem opções aí de colocar analíticos. Já já eu mostro alguns exemplos de analíticos para vocês. E tem um aplicativo, quando você trabalha com o NVR da ProImage, a ProImage vocês devem ter, muita gente deve ter percebido aí que de uns meses para cá a ProImage tem entrado numa forma muito forte no mercado. E uma das coisas que a gente fez, quando você trabalha com CFTV, quando você vai definir o software, normalmente você tem, fora a parte de hardware, câmera, NVR, você tem no software ali uma licença base para o servidor e uma licença por câmera. A gente tem um software nosso que quando você utiliza até 256 câmeras, que já é um projeto aí de tamanho praticamente médio, se você utilizar os nossos NVRs, é um software completo que é gratuito, tá? Então, assim, eu não pago nem a licença da câmera, nem a licença base. Se eu quiser usar analítico, preciso pegar a licença base, né? Mas tem uma opção mais em conta aqui, até 8 tera você tem um módulo do TheGuard, da Savent, que você só paga a licença das câmeras. Acima de 8 tera, aí sim você tem que ter a licença base ou a licença das câmeras, e com a licença das câmeras. Aqueles diferenciais técnicos que a gente tinha falado, praticamente todo o nosso portfólio é com sensor
Sony, que dá uma qualidade brutal, uma diferença de qualidade brutal, né? Por isso que você pega, eu peguei 5 fabricantes diferentes de CFTV, um deles é todas câmeras bullet de 1 mega, as imagens são totalmente diferentes. Um deles só tem um sensor, o outro tem um sensor com a qualidade melhor, o outro tem um sensor e o hardware preparado para trabalhar esse 1 mega que ele vai captar. Então, isso é um ponto que dá a diferença grande. Distância de infravermelho, os fabricantes mais simples trabalham ali com 40, com 20 e 40 metros de IR. A gente até tem alguns produtos tipo câmera panorâmica ou a bulletzinha mais simples que é 20 mega, mas geralmente é 40 e 60, assim como o mercado aí melhor, o mercado high-end costuma fazer. O sensor maior, né, te dá também mais pontos efetivos por pixel, te dá uma imagem maior. Então, você tem ali, muitos fabricantes têm aquela questão de que o sensor, o hardware puxa muito ali o sensor, não está bem casado, depois de 6 meses começa a borrar a imagem. Então, aqui você tem o sensor realmente dimensionado para o hardware. E a questão também de tamanho de lente de 3,6 milímetros de cristal, você capta mais iluminação, você não fica com efeito abaulado, igual câmeras de 2,8 de vidro. Aí só o detalhezinho lá que a gente estava falando daquela mini PTZ de zoom de 3 vezes, para ambiente interno, a câmera para áreas classificadas, a câmera com analítico embarcado, então faz barreira virtual, contagem de pessoas e detecção de rosto, né? Na imagem ele te assinala onde é um rosto para você casar isso com um analítico ali de reconhecimento facial. Faz também intrusão, né? Então determina uma área ali, se alguém entrar ele vai te gerar um alarme. Detecção de movimento, isso aí praticamente todas as nossas câmeras a gente trabalha aí com detecção de movimento. Detecção de áudio, né? Então alertar em um determinado período ali se tiver ruído no ambiente. Função corredor, que a gente já falou, de mudar o aspect ratio da imagem, né? Tá com 9.6, vamos mudar para 6.2.9, né? 6:9. E mudança de cenário, que é quando o cara dá um tapa, por exemplo, na câmera ali, eu posso gerar um alarme. Alguns clientes aí, alguns cases de sucesso que a gente tem, tá? Então, tem vários nomes conhecidos aí de todo mundo. E temos mais aqui ainda um outro slidezinho com cases. Questão de analítico, tá? Então, vou passar rapidinho aí para a gente não estender muito aí. Analítico, exemplo de analítico. Então, obstrução. Então, a hora que eu tampar a câmera, eu gero um alarmezinho, fica vermelho aqui. Barreira virtual. Então, vocês reparem, alguns analíticos têm só no software, outros só na câmera e outros nos dois, né? Então, esse risco aqui não existe de verdade. Quando a pessoa passa por ele gera um alarmezinho aqui. E esse alarme eu posso, igual nesse próximo videozinho aqui, eu posso integrar isso, pegar a saída da câmera, aqui a hora que a pessoa abandonar, isso aqui é onde é abandono de objeto, a hora que ele abandonar a mochila, ele gera o alarme aqui, sonoro e visual. Eu não sei se o sonoro vai sair aqui pelo GoToMeeting, mas enfim, aqui eu estou ouvindo os dois, e esse exemplo é até legal aqui, porque quando ele faz isso, ele abandona a mochila, a gente também configurou a PTZ do lado externo ali, para dar um zoom já no objeto que foi abandonado, né? Isso é outra coisa que você pode programar, uma função simples. Gerou o alarme, já me deu o zoom aqui na mochila. Filtro de cor, né? Então eu defini numa cena, só entra objeto com uma determinada cor, ou não pode entrar objeto com uma determinada cor. Isso aqui tem um grau de sensibilidade grande, tá? A gente tem hoje fabricante de café utilizando esse analítico nas esteiras de exportação. Se eu tiver analítico que se eu tiver grão na safra de exportação que está fora do tom, ele me gera um alarme. Leitura de placa, acho que isso aí é mais comum, né? Todo mundo conhece. Eu leio a placa aqui, ele lê, joga no banco de dados. Não importa a posição da placa, então ele vai passar aqui um outro carro que a placa está numa posição totalmente diferente. O sistema busca pelo padrão da placa. E óbvio que isso pode ser customizado para ler
número de um container, ler algum outro tipo de código que eu queira. Velocidade de objeto, né? Então, o carro vai passar aqui e eu faço como se fosse um laço indutor virtual. A hora que ele passar aqui, ele já vai ler a velocidade média dele aí, baixou para 36, né? Que antes o número anterior, acho que era 49, era o veículo anterior. Vadiagem é muito parecido com cerca virtual. Eu delimito uma área aqui, eu vou delimitar um tempo, ele vai colocar aqui 5 segundos. E a hora que uma pessoa chegar aqui, diferente da cerca virtual que ele geraria o alarme em determinado horário que o cara vem, aqui ele ficou 5 segundos parado, eu vou gerar aqui o alarme. Detecção de rosto, que ele estava falando, né? Então a câmera consegue identificar o rosto, para que eu possa depois usar um analítico de reconhecimento facial, e aí sim criar um banco de dados, ou já usar um banco de dados pronto ali para o sistema me alarmar conforme chega alguém ali que me interessa. Contagem de pessoas, né? Então, vou colocar aqui já num ponto onde passa bastante gente, entra um, 40, vai entrar outro, 41, vai entrar outro, 42, aí vai sair um aqui, ele vai subir de 13 para 14, quer dizer, o sistema me ajuda a fazer contagem de pessoas aí num determinado ambiente. Um exemplozinho só de imagem, tá? Isso aqui é uma câmera de 1.4 megapixels, então dá para ver que tem uma imagem, uma qualidade bem fidedigna. Como a imagem gravada eu não consigo dar zoom aqui, se fosse o streaming eu conseguiria. O mesmo ambiente com uma câmera de 2.4, você já consegue ver que ela já pega com mais detalhes e já tem uma largura de sensor, já tem um tamanho de sensor maior. E aí, a mesma câmera, eu prefiro mostrar esse slide aqui, que é um slide da mesma câmera de 2.4. Isso aqui é na porta do Mineirão. Vocês veem que tem uma boa qualidade aqui. Eu pego placa, se vocês me darem um zoom aqui na lateral, faço o que eu quero. Uma PTZ aí de 1.3 com zoom de 30 vezes. Então, é até bem engraçado se eu faço a piadinha nesse videozinho aqui, que aqui é onde a gente descobre quando o carro tem sexo, né? Você não sabe se o carro é mulher ou se o carro é homem, e aqui dá pra gente saber se o carro é homem ou se o carro é mulher. Então, ele vai dar o zoom aqui nessa Kombi, a Kombi tem cílios, mas você vê que é uma câmera que não tem delay, tem IR, né? Então eu posso usar ela inclusive à noite, acho que IR de 50 metros, é um IR forte. Então, vou dar um zoom aqui num carro. Vocês vão ver a hora que ele dá o zoom aqui no carro que está estacionado, eu vejo a placa com nitidez. E aí, para finalizar, a câmera de zoom de 44, né, que a gente mostrou uma mais simples, uma intermediária. Vou colocar aqui já direto onde eu vou recuar. Olha a distância que a gente estava no que a gente deu zoom. Então, também a mesma coisa, não tem um delay. Do ponto de vista de integrador, né, ou até de algumas considerações finais, a ProImage oferece, a nossa proposta é oferecer produto similar às marcas top de linha, só que com um preço que não é 2 vezes o preço ali dos produtos mais simples, trabalhando dentro da norma do pixel por metro, maior resolução, menos infraestrutura, menos mão de obra. Isso aqui é o mais importante, mostrar para o cliente final de que é melhor ele gastar 20%, 30% a mais e daqui 2, 3 meses, quando tiver uma ocorrência, um incidente, ele poder contar com a imagem da câmera, do que ele achar que economizou 20% agora e descobrir daqui 2 meses que o CFTV dele não atende o que ele precisa, né? E que quantidade versus qualidade é válido aqui nesse caso, né? Do ponto de vista de canal, a gente quer realmente agregar valor ao canal com a melhor proposta técnica, com a melhor proposta comercial, com disponibilidade. Não é um produto que você encontra ali no Submarino, nas Americanas, na Santa Efigênia. O integrador vai fazer uma proposta para o cliente final entra no site das americanas.com, está com 10% de desconto, está com preço menor ainda do que o preço que ele mesmo paga no distribuidor. Tá? Então, tem uma política comercial que garante que onde você está cavando o seu buraco,
ninguém mais vai cavar, e a questão de suporte pré e pós-venda. E também tem um outro ponto que eu não pus aqui, mas que eu gosto de falar, o que está no datasheet é o que realmente o produto faz. Então, na dúvida, pede uma câmera para demonstração, a câmera diz que é IP67, pode mergulhar a câmera, é tranquilo, pode mergulhar. Disse que o SD é de 128, pode testar, gravar 128. Então, isso é um outro ponto importante. Alguns exemplos aí de cases, tá? Eu tenho geralmente eu mostro, às vezes também um videozinho sobre esses cases, mas na questão do tempo aqui, eu vou mostrar alguns cases. Então, aqui, TJ de Minas Gerais, são 600 e poucas câmeras. Aqui são quase 200 câmeras num porto seco aqui da Receita, fazendo leitura de número de container, TRE, Assembleia Legislativa, fábrica da Toshiba. Isso aqui, inclusive, é a imagem daquela câmera de 2.4 varifocal. É uma câmera bastante vendida, é uma câmera aí na faixa de R$1.000 e pouquinhos aí, que serve para qualquer tipo de ambiente, além de ser varifocal de 2.8 a 12. Aqui, inclusive, é legal que roda analítico de cerca virtual, onde tem aqui essa marcação no chão. Terminal rodoviário, também essas câmeras de 2.4. E a parte aí de trens. E aqui uma mensagenzinha final, né? Vamos para a nossa sessão aí de perguntas. Deixa eu começar a dar uma olhada aqui. Vou começar a ver aqui o que fazer. Eu não sei como fazer isso, Cora, te tornar o apresentador. Não sei também para que você precisa aqui, o que o pessoal está pedindo para virar apresentador. Áudio ok, bom dia. Trabalhamos sim com PTZ Position System. Aí o pessoal da Axon depois pode enviar portfólio, pode enviar tabela de preços, tá? Esse material aí o pessoal também pode enviar. Então, a Intelbras é desses fabricantes que são mais simples, né? São soluções aí mais sorro. Então, comparando o tamanho da lente, tamanho do sensor, sensor Sony, IR, aquele pacote de recursos lá de já vir com WDR, DFOG, ganho de AGC, redução de ruído, isso tudo fica fácil de fazer a comparação. O software não vem com as câmeras, tá? O software ele é a parte, um part number ali, que vai definir a quantidade de licenças em função do tamanho ali que a gente vai precisar, da quantidade de câmeras que você vai ter. A gente pode, com certeza, a gente dá suporte para a especificação de câmeras, tanto se você tiver um modelo ali que você quer colocar, você já sabe, ou não sei nada, que perguntas eu tenho que fazer para o cliente. As câmeras são PoE, tá? Tabela de preços, o pessoal da Axion pode mandar para vocês. Não, isso do cara falar que não quer câmera IP, que tem delay, aí o cliente é muito mal informado, porque, de novo, a qualidade da câmera analógica é muito maior. Se ele tiver delay, é por dimensionamento da rede. Por isso que a gente tem a calculadora no software. A gente tem o software de calculadora ali no site. Então, assim, eu sei que eu vou ter uma câmera, cada câmera ali com a quantidade de frames que eu estou utilizando vai consumir, sei lá, 5 MB de banda. Então, se eu tiver mais do que 20 câmeras em suítes que são 100 megapixels, eu já vou ter esses problemas de delay. Aí eu preciso fazer em giga. Então, assim, é questão de explicar para o cliente isso daí. A gente tem câmera com PoE a 300 metros, tá? Apesar de não ser padrão hoje, a gente tem câmeras com 300 metros de PoE. Existe sim a possibilidade no cliente, tá? Óbvio, se é uma visita, o cara não tem um projeto ainda, é uma visita, o cara não está em São Paulo ou em Belo Horizonte, que é onde a gente tem operação. A gente
somente vai fazer uma apresentação via web. Ah, não, já tem um projeto que justifica, a gente vai em qualquer lugar ali do Brasil, tá? Essa apresentação vai ser enviada por e-mail ali depois pelo pessoal da Axiom. O software aí você tem que comprar o The Guard, né? Acima de 50 teras você vai trabalhar ali com o The Guard, ou não, você pode usar esses 50 teras, você pode dividir ali em 2, 3 NVRs nossos e usar o software gratuito. Aí é com você, tá? Eu não entendi aqui a pergunta, processador, memória e armazenamento, se é do servidor. Se for do servidor, quando você coloca na calculadora de software, ele já te fala o que você precisa em termos de memória, de armazenamento. Tá? A gente tem a opção aqui de fazer sim, de oferecer produtos com Positioning System. Ó, todo mundo que depois quiser entender mais sobre software, funções, recursos, pode mandar o e-mail para mim, tá? Ou para o pessoal da Axiom. Tem meu e-mail aqui, é henrique.presch, que é presch, @proimagebrasil.com. Ou pode mandar para o pessoal, para o account da Axiom que atende vocês, tá? A gente pode fazer parceria, assim, com a revenda. A gente tem política também de subdistribuição. Então, a Axiom é um distribuidor master, você é um distribuidor menor ali, você não tem ali o volume de vendas que a Axiom tem ali, mas você pode comprar e aí tem um preço, uma política, um preço diferenciado, que na ponta você vai chegar com um preço ali muito próximo ali do preço que a Axiom vende normalmente para o integrador. Eu acho que é isso daí, tá, gente? Depois aí, se vocês quiserem mandar aqui por e-mail para mim ou para o pessoal da Axiom ali as perguntas, fiquem à vontade. E a gente pode mandar exemplo de pixel por metro. É isso aqui que vocês podem mandar tanto para a gente, quanto vocês podem mandar para o vendas@axiom.com.br ou ligar para a Axiom, conversar com a account que atende vocês. A gente está, ambas as empresas aí à disposição de vocês. É isso aí, Henrique. Deixa eu só cortando rapidinho. Caso vocês queiram mandar os projetos, obviamente, para quem já trabalha com a Axiom, sabe que nós temos uma equipe de pré-vendas aqui que pode ajudar a desenvolver o projeto em parceria, tá? Então existe um pessoal já apto, que já conhece os produtos da ProImage com excelência, então a gente consegue sim fazer um projeto aí a 4 mãos, tá? A nossa equipe de pré-vendas está preparada para isso, a gente pode auxiliá-los sem problema, né? Com relação a alguns outros serviços, a gente pode auxiliá-los com relação a POC, se por acaso vocês tiverem algum projeto, obviamente a gente pode auxiliá-los oferecendo algum produto para fazer testes, né, para esse determinado projeto que vocês tenham em vista. A gente está trabalhando um pouco também com aluguel de produtos, então falem com a gente consegue ajudar em várias frentes aí, tá? Com relação, eu sei que o mundo de distribuição é muito feito disso, então até para auxiliá-los, caso você, revenda ou integrador, queira um faturamento direto para um cliente de vocês com um comissionamento direto pela Axiom, nós podemos fazer isso também. Nós faturamos direto para o cliente final de vocês e comissionamos a revenda e o integrador. Tá? Isso é algo muito comum feito no mundo de distribuição e nós fazemos também. Eu acho que, e com relação ao material que vocês viram que o Henrique apresentou, a gente vai mandar todo esse material por e-mail para todos vocês que assistiram, tanto a apresentação em PDF quanto o vídeo. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Acho que da minha parte, Henrique e pessoal, é isso. E precisando da nossa ajuda, por favor, nos contatem. Tá ok? Obrigado, muito obrigado aí a você também, Henrique. Obrigado aí a todos. Aí depois as perguntas adicionais, por favor, mandem por e-mail ali, a gente responde todas elas aí. Ótimo dia a todos aí, obrigado aí pela participação.